Jesus esteja sempre nos envolvendo, nos amparando e nos direcionando. Bom, apagaram ali, né? Hoje quem ia falar era Arlete. Eu já ia dizer, gente, como vocês perceberam, eu não sou Arlete, né? Então não foi necessário porque apagaram lá. Mas não dava para perder a oportunidade, já tinha ensaiado, então agora vamos fazer a colocação aqui, né? É sempre uma alegria para nós sempre iniciamos falando assim, quando nós temos a oportunidade de falar do Evangelho segundo a doutrina espírita, quando nós podemos estar conversando um pouco sobre os ensinamentos que os nossos irmãos nos trouxeram. Duas coisas hoje. Eu não estou muito bem, né? Estou bem resfriado aqui, como vocês já devem ter percebido. Então, isso vai também abreviar um pouco a explanação do Evangelho, né? Vai depender de como eu vou estar para falar e quanto tempo eu vou conseguir falar. Então, vou tentar passar de uma maneira clara, o mais rápido que eu puder, tá bom? Uma colocação do Cristo, amado Jesus, é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito interessante essa colocação do Cristo, como todas as colocações do Cristo são. Nós podemos observar quando ele faz essa colocação precisa, e nós vamos buscar a que sentido Jesus estaria colocando esse conhecereis a verdade. A que verdade Jesus estaria nos incentivando a buscar? Certamente não é em relação às convicções religiosas, porque se nós formos analisar bem, ninguém consegue ensinar religião. Nós podemos passar noções básicas da religião, mas eu não posso forçar vocês a terem fé. Não posso fazer com que vocês despertem a capacidade de crer, de acreditar em algo. E eu já ouvi alguns vídeos dos nossos irmãos falando que, na verdade, a religião, ela não salva ninguém. E se nós formos prestar atenção, é uma realidade. Não é a religião que salva, é a atitude da criatura quando ela, encontrando nos princípios religiosos, que é um direcionamento, quando ele consegue mudar os seus conceitos de vida, as suas diretrizes, consegue se posicionar de uma maneira diferente. Mas religião por religião, ela continua sendo apenas uma ideologia. Porque se nós formos pegar os grandes nomes, os grandes genocidas da nossa sociedade, nos tempos, nós vamos ver que essas criaturas, elas professavam uma fé, elas tinham sua religiosidade, mas isso não as impediu de agir de uma maneira equivocada e tirar a vida de tantas pessoas, de promover, né, as atrocidades que eles promoveram. Então, buscar a verdade que cada um de nós necessita encontrar, que cada um de nós precisa estar descobrindo. Nós vemos assim, que no nosso meio, e muitas vezes até conosco mesmo, nós temos uma sede, uma gana, uma ânsia por poder. Muitas pessoas, para adquirir esse poder, elas passam por cima dos outros, elas destroem a ideologia dos outros. E isso não acontece apenas na sociedade. Nós não vemos apenas nos meios políticos. Nós vemos isso também no nosso próprio meio, no nosso trabalho, no nosso lar. Muitas vezes, para que a pessoa se sobressaia, ela precisa diminuir o outro, para que o seu poder seja reconhecido. Ao invés de buscar o poder pelo mérito, busca-se através do processo de diminuição do outro. Então, muitas pessoas hoje na sociedade agem dessa forma. Ela tenta desvalorizar o outro, pensando que dessa forma ela vai ser exaltada, ela vai ser, de uma certa forma, ela vai adquirir esse chamado poder. Mas se nós formos analisar, o poder por poder, ela não serve para nada. O que é o poder? Nós vemos os grandes nomes dentro da sociedade também, que
movimentaram impérios e caíram. Hoje, o seu nome é lembrado apenas como um ponto de alguém que promoveu ações indignas do ser humano. Então, se é esse tipo de poder que nós estamos, ou que alguém está buscando, que coisa triste de se observar. Quando nós deveríamos estar buscando, no senso a qual o Cristo nos ensinou, que nós deveríamos buscar a capacidade, não de inferioridade, mas a capacidade de docilidade, que é o que realmente nos mostra ou nos apresenta como sendo os grandes perante as pessoas. O Sérgio Cortella, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: qual é a tua obra? E isso é interessante mesmo de se observar, porque se nós fôssemos convidados a deixar o plano físico no momento em que nós nos encontramos, como seria? O que nós poderíamos dizer que nós deixamos de proveitoso aqui na Terra? Nessa leitura, a qual a nossa irmã acabou de fazer, a qual ela é muito interessante, nos fala sobre o processo de lembrar de nós como nós fomos. Quando eu deixar o corpo físico, quando eu voltar para a espiritualidade, como vocês vão se referir a mim, ao Sérgio? Como vocês vão se lembrar do que eu representei, de como eu me apresentei a vocês? Me apresentar é algo a qual nós vamos estar analisando, mas apenas a apresentação não me leva a lugar algum e nem a vocês. Eu posso me mostrar bonzinho, posso me mostrar uma pessoa dócil, mas de repente vocês vão perceber que essa docilidade a qual eu apresento é uma docilidade de fantasia, é uma máscara a qual eu utilizo apenas quando eu estou na frente de vocês. Falar coisas bonitas é fácil, difícil é fazer as pequenas coisas para que se tornem grandes para aqueles que as recebem. Por muitas vezes nós achamos que é importante fazer grandes obras, e se nós formos analisar bem, não é o tamanho da obra a qual o Cristo nos pede a realizar. Ele apenas nos pede para fazermos o melhor que nós pudermos, da melhor maneira que nós estivermos apresentando. A parábola dos talentos mostra bem isso. A um foi dado 5, a outro foi dado 3, a outro 1. Mas nós não vemos no Evangelho a colocação de que aquele que devolveu 10 talentos, aquele que devolveu 6, ou teve um mérito maior do que o outro. Apenas está escrito: vá e goze da alegria do seu Senhor. Mas se aquele que recebeu 1 também tivesse apresentado o seu segundo, que seria os juros a qual ele poderia ter apresentado, certamente ele receberia a mesma colocação que foi feita aos outros 2. Não que as grandes obras não tenham a sua importância, é claro que tem. Se você tiver condições de doar bastante, faça com amor, com desprendimento, com todo o seu carinho, com todo o seu afeto. Mas se você não tem como dar muito, dê um pouco, mas que o seu pouco seja regado de simpatia, de amor, de fraternidade. Essa é a importância do dar, do doar. E é isso que os nossos irmãos, que Jesus vem nos ensinar, através do ensinamento das parábolas. Tudo que nós temos, todas as coisas vão passar, assim como nós também passaremos. Se nós formos analisar na história de São José do Rio Pardo, quem pode dizer que está aqui em São José do Rio Pardo desde o início da sua fundação? Eles passaram. Ficou um nome, ficou uma história, mas eles passaram. Daqui a 50 anos, vão olhar e dizer: quem estava em São José do Rio Pardo em 2025? Nós também teremos passado. Então, nós vamos deixar essa nossa terra
nós vamos deixar esse nosso meio para que nós possamos apenas ter a representação do carinho a qual nós estamos aqui hoje para exemplificar. Então, só você permanece, mas o você não é o você pessoa, é o você estado de ser, é o você obra, é a realização. E esses serão lembrados, assim como os grandes nomes da nossa cidade são lembrados até hoje. Há anos atrás, há muitos anos já, eu devia ter uns 20 anos naquele tempo, então vocês já veem que fazem bastante tempo mesmo. Eu estava descendo a rua 13 de Maio, e eu estava passando, e um senhor me chamou. E ele então, ele falou: olha, moço, você poderia me ajudar a colocar a menina na cama? Eu fui pego de surpresa e entrei para ajudá-lo a colocar a criança na cama. Na verdade não era uma criança, era uma mocinha já, mas corpo debilitado, e ela tinha um problema, a qual muitas vezes naquela época as pessoas chamavam de cabeça d'água, A cabeça era grande, então era o nome que dava naquele tempo. Eu não sei qual é o nome que é dado hoje. Deve ser hidrocefalia. Então, eu fui ajudar a colocar, ela estava na cadeira. Então, eu achei muito curioso que quando pegou a menina para colocá-la na cama, deu para ouvir o barulho de água, que fez o barulho, para colocá-la. A menina, ela fez aquela careta triste de dor, colocamos na cama, e ela, então, ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele olhou para ela e falou assim: filha, agradece ao moço. Ela olhou e disse: obrigado, moço. Certamente as pessoas não a conhecem. Vocês certamente não sabem de quem eu estou falando, mas eu sei de quem eu estou falando. Uma criança, no estado de criança, que me deu um obrigado, moço, que ficou gravado no meu coração, na minha mente, e da qual eu sei que eu não vou esquecer. Porque era um senso profundo de gratidão, por um gesto pequeno, por um gesto simples. Então, quando nós falamos na simplicidade, nós vamos ver essa menina, ela ficou, ela está e ela continuará. Enquanto eu puder falar para alguém do que ela representou e certamente do que ela representa. Então, tudo isso nós estamos buscando. Nós trazemos os nossos atos e elas denotam os meus atos, a minha maneira de me posicionar, ela determina quem eu sou, assim como o ato de vocês determinam quem vocês são. E a gente volta na colocação do Sérgio Cortella: qual é a tua obra? Como você será lembrado e conhecido? Nós trazemos no nosso íntimo os nossos traumas e os nossos valores. Traumas esses que nós adquirimos no processo da nossa existência até aqui, e também valores e traumas que nós trouxemos até este momento. Mas como que nós podemos ver ou sentir qual deles vai ter a maior repercussão, qual deles vai ter uma maior representabilidade perante os nossos irmãos, perante a sociedade? Se eu me deixar me contaminar por esses traumas, então eu me torno uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa muitas vezes indesejada. Mas se eu for movimentado pelos meus valores, que certamente também estão em mim, então dessa forma eu vou conseguir ser uma pessoa agradável, uma pessoa querida por aqueles que estão à minha volta. Então, tudo isso nós vamos colocando, nós vamos apresentando dentro dos nossos conceitos.
Nos dizem os nossos irmãos que tudo que nós fazemos está guardado no nosso subconsciente. Todas as nossas ações, todas as nossas movimentações, tudo que nós já experimentamos. A doutrina espírita diz que nós temos um corpo chamado corpo perispiritual, que é um arquivo, é como se ele fosse o local onde é armazenado as nossas experiências. Tem uma visão que nos diz que o nosso subconsciente é esse arquivo, que na verdade não vai mudar muito da onde nós estamos vindo. Quando nós deixamos que o nosso subconsciente ele tome conta das nossas ações, nós perdemos o controle das nossas diretrizes. O subconsciente, ele é um armazenador, ele guarda as sensações e emoções, mas o nosso consciente é o condutor, é aquele que deve tomar as posições e atitude da vida. Quando o nosso consciente não toma a postura devida, o nosso subconsciente é quem determina as nossas ações. É por isso que muitas vezes nós somos controlados, nós somos direcionados por uma força, quando nós não temos a capacidade de tomar conta das nossas próprias atitudes. Então tente dominar o seu estado momentâneo, o seu estado de ser. Momentâneo porque a nossa existência ela é breve. Mesmo que a gente viva 90 anos, mas é um breve instante perante a sociedade, perante a eternidade, desculpa, não durante a sociedade, durante a eternidade. Então tudo isso nós vamos guardando e vamos observando. Enquanto nós não disciplinarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós não vamos mudar o nosso jeito de ser. Hoje eu estou Sérgio, mas no futuro eu posso estar numa outra posição. Como em um outro tempo eu posso ter sido João, Paulo, Celso, isso não importa. Mas hoje, como Sérgio, eu estou aqui na Terra, me apresentando aqui nesse planeta com a finalidade de domar instintos, de domar estímulos. E aí nós voltamos nas qualidades e nos nossos traumas. Se eu conseguir superar os meus traumas, e eu posso fazer isso, e como já dizia Kardec, muitas vezes por fracos esforços, então eu vou conseguir me tornar a pessoa melhor que eu aguardo e que todos esperam de mim. Vamos imaginar dessa forma. Imaginemos que você é um fiador. Alguém precisa muito de ajuda. E você vai até lá e dá o seu nome de garantia. O que você vai fazer durante todo o tempo? Por que você deu o seu nome como garantia? Porque você confia nessa pessoa. Você acredita que ela vai cumprir com o dever dela e não vai te deixar com problemas. Quando nós viemos para a Terra, nós temos também os nossos fiadores na espiritualidade. Muitos. Irmãos que apostaram e que disseram, olha, ele vai conseguir, vá até lá, porque você vai vencer. Apostaram e apostam em nós, e estão observando o nosso processo. E nós, aqui estamos, e temos que representar bem esses nossos irmãos que estão lá. Quando nós voltamos para a espiritualidade, a gente volta logo no início, como a nossa irmã estava lendo, nós vamos dizer, como que você vai me nomear? Como que você vai se referir a mim? Quando nós chegarmos na espiritualidade, como que nós vamos nos apresentar diante dos nossos fiadores? Aqueles que validaram a nossa vinda e que disseram, olha, ele vai ter força, ele vai conseguir, nós vamos ajudar. Aí é que entram os processos
na espiritualidade a qual muitos irmãos se referem. A tristeza por não ter conseguido, por não ter vencido o nosso estado momentâneo. Por que tantas pessoas têm pavor da morte? Porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar do outro lado? Ou porque nós temos a sensação de que nós não estamos vivendo da maneira que nós deveríamos? Será que não seria esse o motivo de tanto medo de voltar para a pátria espiritual? Porque nós temos alguns fatores. Se eu perguntar, quem aqui tem fé? Certamente, vocês vão me dizer que tem. Qual é a sua fé? Você vai me apresentar alguma coisa. Confia em Deus, acredita em Deus, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é um Pai de fraternidade, tudo isso que nós conhecemos e divulgamos e falamos. Mas se olhar tudo isso, por que você tem medo? Por que nós temos medo de deixar o corpo físico, de voltar para a espiritualidade? Ah, porque eu não quero deixar os meus familiares. É porque você não quer deixar os familiares ou porque você está preocupado com o que você vai encontrar? Estou dizendo pela segunda vez. É algo que nós devemos estar analisando. E eu vou repetir de novo. Qual é a tua obra? O que você está fazendo para mostrar a quem você veio? E perante, mais uma vez, os seus fiadores da espiritualidade. E não só lá. Os fiadores aqui na terra também. E sabe quem mais são os nossos fiadores? Nossos adversários. Esses também são fiadores. E dos mais ferrenhos. Às vezes a gente acha que os adversários espirituais, que eles querem o nosso fracasso. Eles estão tão cansados que a maioria deles querem o nosso sucesso. Eles querem que a gente prove que nós realmente mudamos, que nós somos diferentes, para que eles também possam ser diferentes. Porque quando se conversa com irmãos desencarnados nas reuniões mediúnicas, eles dizem, ele está mostrando, ele está se apresentando com uma mudança, mas ele mudou mesmo? E aí é que está a pergunta, é uma máscara ou é a realidade? Nós realmente estamos aplicando, desenvolvendo essa mudança em nós? Se nós não disciplinarmos os nossos pensamentos, é sinal de que o nosso interior ainda está corrompido. De acordo com o que nós pensamos, é o que dá para entender o que nós somos. Se eu olho e vejo todas as pessoas que eu olho na rua, eu acho que são viciadas, que são maledicentes, que são pessoas ruins. Por que eu estou pensando assim? Porque isso está entranhado no meu interior, no meu jeito de ser. Disciplinar os pensamentos. Quando eu começar a olhar as pessoas com mais carinho, com mais empatia, então eu posso mostrar que eu estou sendo uma pessoa diferente. Ou seremos, como disse o Cristo Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, essa posição a qual nós estamos lutando para deixar. A nossa libertação, ela depende muito, então, dessa superação a qual foi colocado. A afirmação, a autoafirmação, eu sou mais do que eu me apresento. Eu posso ser mais do que isso. Posso fazer mais do que eu estou fazendo. Essas afirmações, elas precisam ser ditas constantemente. Elas precisam ser apresentadas não para os outros, mas para nós. Então, todas as vezes que nós autoafirmarmos, eu sou mais, eu posso ser mais, eu consigo ser mais do que eu estou apresentando, nós vamos mudando então
o nosso próprio padrão vibracional, até que nós passemos a acreditar no que nós estamos dizendo. Porque às vezes nós falamos de uma maneira tão xoxa: ah, eu sou mais do que isso, né? Com aquele desânimo. Não, eu sou mais do que isso. Eu valho mais do que eu estou apresentando. Não me interessa o que as pessoas pensam do meu valor, interessa é o valor que eu mostro para as pessoas. Mas se nós continuarmos fazendo tudo igual, querendo um resultado diferente, nós não vamos chegar a lugar algum. É a mesma coisa que eu tentar atravessar o portão com ele fechado e eu começar a bater a cabeça no portão. E eu vou bater sempre no mesmo lugar. Se eu não puxar o trinco e abrir a folha, eu não vou sair. E nós estamos muitas vezes fazendo isso. Fazendo a mesma coisa, esperando que o resultado seja outro. Quando nós falamos dos nossos familiares, quando nós questionamos por que as coisas não estão bem dentro de casa, será que é o outro que não está fazendo diferente? Ou será que somos nós? Eu quero superar. Para superar, eu preciso modificar, não os outros, a mim. E não é mudar a mim pelos outros, é mudar a mim mesmo por mim e não pelo outro. O outro é o outro. Quando ele chegar na espiritualidade, que ele se apresentar lá, ele não vai ser mencionado pelo que ele fez a mim. Ele vai ser mencionado pelo que ele fez, pelo bem dele. Isso não é da maneira egoística, é ser modelo. E não é modelo na beleza, é modelo na exemplificação. Aí sim, ele será visto. Os outros vão seguir, ou não. Mas a responsabilidade compete a cada um. Ser o melhor que nós pudermos, essa é a necessidade que cada um de nós deve apresentar. Não há evolução sem a reforma íntima. A doutrina espírita, ela fala muito nisso. Por que será que nós não temos as casas espíritas cheias, lotadas de pessoas? Deve ter um motivo. Não é pela falta de eficácia da doutrina. Não é porque a doutrina não apresenta um Deus de amor, um Deus de fraternidade. Não é porque a doutrina não mostra um Cristo de benevolência, esse Cristo que nós devemos sempre aprender a amar pela exemplificação que Ele deu. Mas por que não é fácil ser espírita? Podemos começar um grupo de princípios básicos. Vamos dizer assim, a gente começa um curso com 20 pessoas. É uma beleza. Quando nós chegamos e começamos a falar das leis morais, podem ter certeza, elas vão descer pela metade. E aí nós temos um outro fator, a responsabilidade. Ser espírita não é difícil para você ouvir a explanação do Evangelho, tomar a água fluidificada. Mas ser espírita, vivenciar a doutrina, estar dentro da casa, oferecendo o seu tempo, abrindo mão de 2 ou 3 dias da sua semana para vir da casa, para orar pelos encarnados e pelos desencarnados, de procurar envolver os outros nesse senso de amor e fraternidade, não é fácil. Não estou dizendo com isso que nós somos bons, que nós somos grandes por estar fazendo isso. Eu estou dizendo que responsabilidade é difícil. Já encontramos e já recebemos bons médiums, pessoas com mediunidades maravilhosas, mas a colocação que nós ouvimos com muita frequência: olha, não estou preparado para assumir essa responsabilidade, para assumir um dia fixo,
a qual eu tenha que estar aqui todos os dias, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Então, essa é difícil. Então, vamos dizer assim, algumas pessoas, elas gostariam e gostam de hoje nós estamos aqui. A semana que vem vai no Bezerra de Menezes. Na outra semana, não, hoje eu não vou na terça, na segunda, não. Hoje eu vou na terça, eu vou lá no Caritas, vai lá no Caritas. Na outra semana, fala, hoje é quinta-feira, hoje eu vou lá no irmão Hugo. E vai no irmão Hugo. Que bom que está indo buscar. Que bom que está indo ouvir a explanação do Evangelho. Não estou dizendo isso, mas só estou afirmando que é difícil assumir a grandiosidade de seguir a doutrina, vivenciar a doutrina e buscar essa reforma a qual ela chama. Quando nós apresentamos um Deus que não salva ninguém, isso fica complicado. Porque nós esperamos a salvação por Deus e não a salvação por nós. É mais fácil eu aguardar e querer que Deus me salve, mas a salvação não está em Deus. Ou melhor, a salvação não será dada por Deus, será conquistada por nós. Eu tenho que conquistar a minha salvação, porque Deus já me deu tudo. Ele já me deu a grandeza, já me deu a pureza, já me deu tudo está em mim. Tudo faz parte de mim. Eu só preciso colocar isso em prática. Somente isso. E aí nós vamos estar chegando mais perto de Deus. Então, não existe reforma íntima sem esforço. É muito difícil esse esforço. Muito difícil. Quando eu vou numa festa e lá estão servindo bebida, e olhar para aquela bebida e falar, não vou beber, não posso, não quero, eu não vou beber. Ou então, outros prazeres que a vida me oferece, prazeres que podem ser evitados, que vão trazer consequências, mas eu dizer, eu não quero, eu não vou fazer, eu posso ser diferente, eu sou mais. Então, isso é difícil, isso é complicado. Porque muitas vezes nós queremos não ser do mundo, mas vivemos pelos prazeres do mundo. Aí as coisas se tornam mais complicadas. Você é o construtor da sua própria história. Então nós voltamos lá na colocação que eu fiz. A religião não salva. Jesus não salva. Deus não te dará a salvação de graça e nem cobrará. Ele vai aguardar, porque as leis divinas não precisam ser cobradas, não precisam ser forçadas, é só aguardar, porque nós vamos caminhar para essa evolução, nós vamos chegar lá. Nós fomos criados para a perfeição e não para ser ou para permanecer como nós estamos. A evolução, ela é inevitável. Nós vamos evoluir querendo ou não, porque nós vamos caminhar para isso. E não é porque Deus nos obrigará. Quando a gente fala querendo ou não, dá a impressão de que Deus vai nos impor castigos, penas severas para essa mudança. Não. O nosso estado interior, alcançar-se dessa posição a qual nós nos apresentamos, ao nos cansarmos do mal, nós vamos buscar essa mudança, porque a divindade estando em nós, nós queremos fluir para essa divindade. O mal é um estado de estar, não é um estado permanente. Um estado em que nós nos colocamos nele, mas que nós podemos superar e nós vamos superar. Eu li uma frase muito interessante que ela diz assim, olha, a batalha já está ganha, pois a felicidade é uma realidade. É claro que é uma fase futurística.
para muitos não é uma frase, um momento momentâneo, não é uma frase momentânea, é uma frase para o futuro. Mas, realmente, a felicidade, ela será uma consequência, a consequência dos nossos atos, da nossa diretriz e dessa salvação que nós almejamos, que nós buscamos e que nós vamos alcançar. Todos nós vamos. Eu ouvi uma história que eu achei muito interessante para nós encerrarmos. Contam-nos que um monge, ele vivia perto de um povoado. E lá, dentro de uma gruta, ele passava o seu tempo jejuando, orando e fazendo ali as suas penitências. Não falava mal de ninguém, não fazia nada para ninguém. Vivia de raízes e frutos e muitas vezes de doações que as pessoas levavam e deixavam à porta da sua casa. E ele então orava e perguntava ao Pai Criador: será que existe alguém mais venturoso, alguém mais bondoso do que eu? Até que um dia, um irmão, pode se chamar anjo ou espírito ou o que quiserem, que se apresentou a ele e disse: certamente há alguém mais venturoso do que tu, alguém mais caridoso do que você. Vá até a praça amanhã a tal hora e você encontrará um homem, e esse homem é mais virtuoso do que você. E ele então, curioso, no outro dia, ele foi até lá, no meio do dia. Chegou lá, tinha um homem simples, fazendo palhaçadas, brincadeiras e passando o seu chapéu, recolhendo algumas moedas para o seu sustento. Ele ficou curioso: como pode um homem mal vestido, sujo, fazendo brincadeiras, ser mais virtuoso do que eu? Quando as pessoas foram embora, que ele ficou sozinho, ele se aproximou e perguntou a ele: por que você é querido de Deus? Por que você é virtuoso? Ele, o homem então, sorridente, ficou sério. E olhou para ele e falou: olha, não sei nem do que você está falando. Mas você faz coisas boas, o que você faz de bom para as pessoas, para você ser chamado de virtuoso? Na verdade, não faço nada. Aí ele falou: olha, bom, certa feita eu recebi uma pequena herança e esse dinheiro estava comigo, e andando pelo povoado eu encontrei uma senhora. Ela estava com uma criança chorando. Eu me aproximei e perguntei: por que choras? E ela disse: meu marido deve dinheiro ao Senhor das terras, mas não temos condições de pagar. Ele já prendeu o meu marido e também meu filho mais velho, e muito em breve nós também seremos presos para pagar a dívida. E ele então pensou: de quanto é a sua dívida? E ela, dizendo o valor, era o valor que ele tinha. Ele então pegou o dinheiro, deu à mulher e disse: vá e pague a sua dívida e resgate então a sua família. Ele falou: mas isso não pode nem ser contado como virtude, porque na verdade não foi uma caridade, foi um gesto simples, pois eu já estou acostumado com a pobreza, mas elas certamente não se acostumariam com o caso dele. Assim, eu dei a ela o que eu tinha, mas na verdade não é uma virtude, porque qualquer um no meu lugar teria feito mesmo. Então nós vamos ver assim: a oração em si, o jejum em si, todo aquele processo não chegava aos pés de um homem que por amor deu de si o que ele tinha. E aí eu volto na questão inicial: o que você pode apresentar?
o que eu posso apresentar? Apresente o que você tem e faça de coração, com amor, com fraternidade. Não tem nada que você possa doar em termos amoedados? Doe tempo, doe olhar de simpatia, palavras de gentileza, sorrisos, abraços, aperto de mão, doe mansuetude, doe simplicidade. Aprenda a olhar com fraternidade e não tenha medo da injustiça, porque você só será injustiçado se você se assim permitir. Mas se você não sentir, se você não esperar nada do outro e fizer com amor e benevolência, você jamais vai sofrer dos outros a ingratidão. Porque você não espera gratidão, você apenas espera dar de si o que de melhor você tem. E assim sendo, que a paz do sublime Mestre amado Jesus esteja sempre envolvendo e amparando a todos nós. Agradeço a todos pela atenção, por terem exercitado a paciência, por me darem a oportunidade, de fazer uma caridade. Estou exercitando a paciência de vocês. Que coisa boa. Eu agradeço a vocês por me darem o direito de falar. Que Jesus ilumine e ampare a todos agora e sempre. Obrigado. E agradecer a Jesus também, porque eu consegui falar. Eu achei que não ia dar. Sérgio, mais uma vez, obrigado pelas palavras mais uma vez. Você sempre dando raio, como sempre. Eu acho que realmente a gente tem que se perguntar todo dia qual foi a minha melhor obra, né? Sempre construindo obras, porque, igual assim, um gesto que é de caridade, igual você falou, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Não custa, um aperto de mão. Acho que hoje a gente está precisando muito disso. Eu falo assim, onde eu trabalho, eu chego falando bom dia para todo mundo. Falando, mas por que assim, eu sou feliz? Eu gosto de falar bom dia. Tem vezes que a pessoa está precisando disso. Muitas vezes as pessoas me param e me perguntam, por que você é assim? Eu sempre falo para ele, talvez eu não preciso. Eu acho que isso contagia. A gente está contagiando o outro. Automaticamente também levamos para os nossos lares. Isso eu acho que é muito importante. O nosso cliente está à nossa volta, tudo alegre. Acho que é muito importante. Obrigado mais uma vez, gratidão pelas palavras. Vamos manter em silêncio aqui no salão, enquanto Maria possa tocar vocês aqui. Esperar pelos atendimentos espiritual de saúde. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Continuamos aqui em vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja.